Olha o som. Eu tinha que ter colocado. Por que você não botou ele? Porque fica todo. Tô achando escuro. É, mas testou um. É, mas eu não tô conseguindo ligar o flash. Então por que não tem? Tá Hã? ouvindo? É, Já tá ouvindo? já. Aqui é a pastora Mara. Aqui. Boa noite, gente. Desculpa aí, é porque teve um probleminha técnico aqui. Mas nós já estamos normalizando para a gente poder começar a live, né? Tô vendo aqui que a pastora Mara já entrou. Que bom. Nesse instantinho a gente chama aqui ela para entrar ao vivo com a gente também. Vamos aguardar o pessoal entrar. Tá um pouquinho escuro. Boa noite, queridos. A paz do A Senhor. call dela esteja boa. A internet. Deixa eu aguardar a pastora Mara entrar aqui para a gente poder começar a live. Ela está tentando entrar. Isso. Vamos aguardar aqui a pastora Mara entrar. Ó, o reverendo Alves entrou também. Oh. Boa noite, paz do Senhor. Oi, pastora Paz. Estamos aguardando aqui o pessoal, Amém. pedindo os intercessores para orar aí, porque é batalha. Muita batalha, muita batalha. A internet aqui, estou utilizando os dois, a internet de Wi-Fi, a internet de chip, mas só Jesus na causa. Mas tudo tem Mas um vai dar tudo propósito, né? certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Boa Amém. noite, pessoal. O pessoal que está entrando aí, né? Sejam bem-vindos. A gente vai estar aqui nessa noite conversando um pouquinho sobre aquilo que Deus, né, ministrou o coração aí da pastora. E desde já eu quero apresentar ela, a pastora Mara, que além de pastora é Amém. empresária, né, aqui na cidade de Barreiras, de Luiz Eduardo Magalhães, né, e paralelo a isso, ela trabalha também como pastora, né, na obra do Senhor. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o mal, né, da depressão que tem acometido muitas vidas, principalmente nesse período agora, né, de pandemia, nesse período onde as pessoas têm se isolado, né, pastor, um pouco mais, e isso tem Verdade. afetado, né, a mentalidade de muitas pessoas. Então, eu vou dar a oportunidade para a pastora Mara aí falar um pouquinho, né, nessa introdução. Fica à vontade.
palavra que transforma, a palavra de Deus, é que nós estamos aqui, né, para compartilhar de uma palavra. Na verdade, a gente bem sabe que a palavra de Deus Gente, que absurdo, né? Pode ligar na verdade. Amém? Tá dando para ouvir? Isso, agora sim. Deu uma pausada aí, mas agora voltou. Realmente. Fica à vontade. A batalha tem sido grande, né? É porque a vitória vai ser maior. Amém. Fica à vontade. Amém, eu creio. Então, pastora Edna Aragão, eu, a pastora Mara, somos pastoras ali, juntamente com a pastora Ângela, pastora Edna Almeida, na Igreja Missão Mundial Servos, do loteamento São Paulo. Estamos ali como servas de Deus, para fazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, que é ministrar a palavra de Deus. E nós estamos numa campanha poderosa, campanha das mulheres, campanha de testemunho, que tem transformado vidas, que tem tocado de uma forma sobrenatural na vida daquelas que têm necessitado de um milagre. E eu quero dizer para você que se Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua também. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E hoje aqui eu quero compartilhar de uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 19 a 22, que fala de uma mulher enferma. Fala assim a palavra do Senhor: e Jesus, levantando-se, o seguia. Curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. O que eu quero compartilhar com vocês é que em meio a situações tão difíceis, em que as pessoas estão vivendo, o nosso Deus continua o mesmo Deus. E o Deus que tocou naquela mulher lá atrás, o Deus que curou aquela mulher, que quem sabe por 12 anos ela teve uma vida ali isolada, uma vida de desilusão, uma vida em que para muitos era impossível. Mas nosso Deus, ele é um Deus do impossível. E tão somente naquele momento aquela mulher creu que se somente ela tocasse na orla das vestes do Senhor, ela seria curada. Quem sabe aquela mulher estava depressiva, estava triste, estava achando que não tinha mais solução alguma, mas ela creu que Deus poderia mudar a história dela. E serve para nós outros como grande testemunho para o dia de hoje. Que ainda que você esteja em situação de vergonha, em situação de desgraça, em situação de uma depressão profunda, de um problema que você acha que não vai resolver, nosso Deus, ele continua o mesmo. Nosso Deus, ele continua fazendo milagre. E hoje nós temos testemunhos fortíssimos de pessoas que, como aquela mulher, teve a vida transformada.
Quem sabe ela, como eu falei no início, ela era depressiva. Quem sabe ela era uma mulher isolada, jogada no canto, porque antes, mulheres que tinham a enfermidade que ela tinha, não podia habitar no meio da sociedade, ficava isolada nos cantos. Mas ela ouviu falar de um Deus, de um Jesus que poderia mudar a história dela. E isso a incentivou, a motivou a ir tocar na orla das vestes de Jesus. O que nós queremos passar para você hoje aqui, mulher, é que se você crê, você vai sair dessa situação, você vai sair desse problema, você vai sair dessa depressão, dessa angústia, dessa dor, porque não existe crise, não existe situação difícil que o nosso Deus não possa reverter. E nós temos hoje aqui testemunho fortíssimo, como uma mulher de Deus que passou por uma situação dolorida, uma situação caótica, uma situação que, aos olhos humanos, poderia não ter solução alguma. Mas ela teve um encontro com Jesus como esta mulher que estava enferma há 12 anos e que tinha esse fluxo de sangue que não parava. E ela era imunda diante da sociedade, ela era destruída, ela era derrotada, ela era depressiva. Nós temos hoje aqui uma mulher que vai falar um pouco do testemunho dela, pastora Edna. Um testemunho, pastora Edna, que mudou a história dela. E hoje ela está no meio da sociedade, ela está contando as maravilhas que Deus fez, assim como essa mulher virou história na palavra de Deus. Essa mulher enferma, nós temos aqui hoje uma mulher que está com um testemunho fortíssimo para dizer para você, mulher de Deus, para dizer para você, homem, que está aí depressivo, que há solução. Isso, amém. E assim, principalmente agora, né, pastora, que diante dessa pandemia, segundo as pesquisas que foram realizadas logo no início, dizem que dobrou o número de depressivos, né? Dobrou, né? Então, as pesquisas que foram realizadas dizem que de 4% que havia de pessoas depressivas foi para 8%, né? E de pessoas ansiosas foi de 8% para 14%, né? Então, a gente vê assim que o índice cresceu, porque as pessoas estão tendo que se isolar mais, né? Por conta dessa pandemia. Aí vem a questão da preocupação do comércio, né? E tudo mais. A senhora é empresária, né? Tem acompanhado aí também os empresários de perto, a situação que cada um vivencia. O quanto é difícil viver nesse período, porque são muitas questões que afetam, né? Que afetam, e o índice de doença mental, né, tem crescido, e como a senhora falou, tem um testemunho hoje de uma pessoa que viveu tudo isso, que passou por isso e que venceu, né? E o objetivo dessa live hoje, além de trabalhar esse tema da campanha, né, que a gente está trabalhando com um grupo de mulheres, mas a depressão, ela não escolhe sexo, né? Se é mulher, se é só homem, não, ela não escolhe. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança. Inclusive, tem casos de crianças, né? Depressivos também. E é interessante a gente trazer esse tema, porque existem muitas pessoas que estão passando por uma situação dessa, que estão buscando um socorro, uma ajuda, e de repente nem identificou ainda que está passando por isso. Nem identificou, né? E a depressão, o que é a depressão? É quando a tristeza ela se prolonga na vida da pessoa. Porque ficar triste, todos nós ficamos. Tem coisas que entristecem a gente no dia a dia, mas quando esse período de tristeza, de desânimo, se prolonga na vida daquela pessoa, isso é um alto índice de que ela pode estar, né, entrando aí, desencadeando
uma depressão, né? É tanto que no início do processo de uma depressão, ela vai sentir que a alegria dela e a tristeza ficam oscilando, né? Uma hora ela está feliz, hora ela está triste. Isso quando está num quadro leve, né? Mas chega um momento que aquele desânimo, que aquela tristeza, ela toma conta ali da pessoa e ela já não consegue mais ver alegria, ver felicidade no que antes ela via, entendeu? Então, Certeza. assim, de repente você que está aí nos assistindo, você fala, não, essa live não é para mim, eu não estou depressivo, mas de repente você conhece alguém, um amigo, um familiar que precisa ouvir isso e que de repente precisa ser despertado para buscar ajuda, para buscar um auxílio, porque este é o objetivo da live, né? Inclusive a gente fez nesse canal aberto justamente para alcançar outras pessoas que estão passando por isso, né? E que não sabe como buscar uma ajuda, como buscar um socorro, não sabe o que está sentindo, o que está passando, acontecendo com ela, né? Então, e também para nível de conhecimento, porque de repente você vai se recordar de pessoas que você conhece que está precisando dessa palavra. Então, você que está aí nos assistindo, seja homem, seja mulher, aproveita aí, clica nesse aviãozinho, compartilha aí com as pessoas que você conhece. Logo mais, nós temos aqui uma guerreira, aqui, como a pastora citou, ela, a irmã Sônia, ela venceu, superou esse processo de depressão. E é isso que nós estamos tentando trazer aqui nessa noite, pelo que a gente conhece, né, do que a gente acompanha, tanto mulheres, como crianças, como empresários, né, que também têm passado muito por depressão. Então, o objetivo aqui é tentar ajudar da melhor forma possível essas pessoas a vencer esse processo, né? E como a pastora citou, né, aquela mulher foi curada e provavelmente ela passou por esse mal, né, depressão. Porque o isolamento social, ele provoca isso, né? Verdade. E ela venceu também, né? E a gente vê, pastora... Então, pastora, Pode relatando ao falar. que a gente está falando, em relação a esse quadro, realmente, pastora, tem sido muito preocupante. Por quê? Como você mencionou, a depressão ela não escolhe o grau de escolaridade, a depressão ela não escolhe a família, se é pobre, se é rica, se é branco, se é preto, se é criança, se é adulto. Inclusive, eu gostaria de te relatar aqui, relatar a todos, algo que eu ouvi hoje de um pai em uma rádio. O jornalista chegou para ele e perguntou, ele é um radialista e um jornalista que estava junto perguntou como tem sido o comportamento dos filhos dele em meio a essa pandemia. Como ele tem comportado, o que ele tem feito. Ele relatou que tem sido tão difícil, que ele não tem tido o equilíbrio emocional para ajudar os próprios filhos. Porque há momentos em que ele pergunta para os filhos, inclusive ele perguntou para o filho de 4 anos, filho, como você está se sentindo? Eu vejo que você está meio triste. O que você sente, filho? Como que é esse sentimento de você estar o tempo todo dentro de casa? E pasmem vocês, a resposta de um filho de 4 anos foi de dizer, eu não sei que sentimento é esse. Eu não sei o que eu sinto. Se eu sinto, papai, alegria de estar com vocês, ou se eu estou sentindo tristeza de não poder brincar com os meus coleguinhas. E ele não soube dizer, e o pai simplesmente colocou essa situação que é preocupante, porque ele, como pai, não sabe como proceder. Ele, como pai, não soube o que responder para o filho de 4 anos, que ele achou que essa dor, ele perguntou para ele se estava doendo algo, ele disse para ele que só estava triste.
E essa tristeza, pastora, mesmo em cima de uma criança de 4 anos, é preocupante, porque isso pode desencadear, né? Um quadro depressivo profundo e ele vai indo para uma adolescência e daqui a pouco uma juventude, e isso pode acarretar nos sentimentos dele algo que possa ser difícil de contornar. Então, hoje nós estamos aqui para estar diante de tudo isso, orando e dizendo para essas pessoas que nosso Deus ele vai te dar força, mas é necessário você se lançar. Inclusive aqui hoje eu quero estar orando pela filha da nossa pastora Regiane Soares, que mora em Goiânia, pastora, que é uma grande mulher de Deus, mulher de oração. Nós vamos estar orando pela Franciane. A Franciane está passando por um quadro de ansiedade muito grande. E a pastora, ela pede para que a gente possa estar orando pela filha dela. Eu estou fazendo isso. Então, pastor, é preocupante, como eu relatei, uma criança de 4 anos, o que falar? Você tem filhas e você está preocupada em ajudar suas filhas, sua filha maior, que já tem um entendimento. Ana Clara é uma menina saudável, mas já tem um entendimento. Você sabe que você tem que estar mais presente. E em meio à pandemia, muitos pais estão sem saber o que fazer. Muitos pais estão sem saber que comportamento ter com as atitudes dos filhos, que muitas respostas têm sido tão adultas que os pais não têm sabido o que fazer. Mas nosso Deus, ele vai dar uma solução para isso. Em nome Amém. Eu creio. E também, pastor, assim, é interessante a gente relatar, né, quais são as causas, né, o que pode provocar essa depressão, né? Eu sinalizei aqui alguns pontos que eu achei interessante, né, que a gente tem vivenciado e também segundo as pessoas que trabalham, né, com pessoas que têm esse problema da depressão, né? O que pode desencadear essa depressão? Né? As doenças, a pessoa está doente, está enferma, muitas vezes ela se acomete da depressão, perdas, né? Culpa, sentimento excessivo de culpa, sofrimento, né? Aquela pessoa que vive a vida toda sofrendo, então chega um momento que ela estafa, problema financeiro, problema sentimental, isolamento social, né? Então tudo isso tem afetado. A perda de motivação, estresse, né, do dia a dia. De repente você que está aí acompanhando, né, você pode estar passando por alguma dessa situação. Não quer dizer que você está passando, você já está depressiva. Não, você tem que estar observando a circunstância que você se encontra, né? A baixa autoestima também afeta bastante, né? Pensamentos negativos, a pessoa que tem pensamento suicida, né? Que ela começa a pensar falta de concentração, aquela pessoa que ela começa a dormir demais. E isso, quando ela começa a dormir demais, o intuito dela é que o tempo passe o mais rápido possível, né? Então, tudo isso são fatores que provocam ali, que dá para dar um alerta, uma sinalizada de que a pessoa não está bem, né? E lembrando também que a depressão, ela não é falta de fé, né? Ela não escolhe credo religioso, né? Tem muitas pessoas que conhecem a palavra e passou por um processo depressivo ou está passando, né? Então é importante também a gente colocar isso, porque muitas vezes a pessoa acredita que é falta de fé e não é, né? Não é. Não é. Não é falta de fé. Prova disso E a gente nem vê. como muitos falam, que acha que é demônio, que é falta de Deus. Não é também. São circunstâncias, situações. Então, tem que ter muita sabedoria, tanto quem lida como quem vai aconselhar. Porque muitas pessoas não têm tido sabedoria, pastor Edna. E tem muitas vezes machucado mais as pessoas com suas atitudes e palavras,
do que a própria doença, do que a própria situação. Então, Verdade. a depressão, na verdade, ela tem que ter a pessoa que vai ajudar tem que ter um equilíbrio. E muitas E vezes quem não paciência, tem sabedoria para lidar é melhor somente orar pela pessoa. muita paciência. A filha da pastora Regiane, ela está falando aqui. Ela sempre foi muito amada e querida. E não é falta de oração mesmo, não, pastora Regiane. Você está participando conosco. Porque a senhora é uma mulher de oração, e de oração de madrugada. E a palavra de Deus diz que o Senhor ama aqueles que o buscam pela madrugada. E a senhora é uma Verdade. mulher de oração. E, na verdade, a sua filha é muito amada. São situações, são Verdade. circunstâncias. Então, as pessoas que não têm sabedoria, muitas vezes acusam, acham que falta até de vergonha na cara, como muitos dizem, mas não é. Não é. E muitas vezes a gente tem que olhar para essas pessoas sabendo que essas pessoas, elas são pessoas carentes de algo a mais do que as pessoas normais. É só encarar com uma situação dessa forma. Nós temos que ajudar e não que acusar. Os acusadores são muitos, mas aquele que tem sabedoria, ele aprende a ajudar. E assim, prova disso, né, pastora, que muitos homens de Deus, né, o profeta Elias mesmo, é um exemplo, né, de um homem de Deus que passou por um processo depressivo, né? Então, assim, um Verdade. homem de fé, um homem de muita fé, fez grandes milagres, passou por esse processo, né? E ele venceu, porque Deus esteve com ele ali, né, durante o processo. Deus sustentou ele, e ele superou, e ele venceu. E assim, Verdade. para a gente poder entrar no testemunho da irmã aqui, que vai estar trazendo, uma coisa é a gente relatar o que a gente conhece, o que a gente acompanha, o que a gente ouve, o que a gente vê. Outra coisa é viver, né? É viver, Verdade. é você sentir na pele, né? E a irmã Sônia, a obreira da Casa do Senhor, ela passou por isso, né? E ela venceu, e ela quer compartilhar hoje aqui com quem está presente como foi esse período na vida dela. E a gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui só para ela ir se norteando, mas ela vai ser espontânea naquilo que Deus vai ministrar ao coração dela. Verdade. Amém? Amém. Inclusive, eu quero complementar aqui para a nossa amada pastora Edna, amada pastora Regiane, que está aqui conosco, que realmente, pastora Regiane, a sua filha vai vencer pela segunda vez e vai testemunhar com grande escala, para que todos saibam que a senhora serve um Deus de resposta. A irmã Sônia, que vai testemunhar agora, dar o testemunho dela, ela teve quadros, quem sabe, igual ao da sua filha ou pior. E ela venceu. E eu quero dizer para você, pastora Regiane, que nós estamos orando juntos. E você vai cantar o hino da vitória juntamente com a Franciane, sua filha. Ela vai vencer novamente. Nós vamos aqui estar ouvindo a nossa amada, a obreira Sônia, essa mulher de Deus, que Deus está usando ela tremendamente, com testemunho de fé, e não somente da depressão, viu? Mas olha o que Deus tem feito através da vida desta mulher, tem sido extraordinário. E nosso Deus é maravilhoso. E nós escolhemos crer, nós vivemos pela fé. Em nome de Jesus. Verdade. Então eu vou pedir aqui a Sônia, a irmã Sônia, que ela se apresente, né? E que ela fale um pouquinho como que era a vida dela antes dela entender que ela estava nesse processo de depressão. Ela vai falar como que ela era, se ela era animada, se ela gostava de sorrir, né? Então ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho. Boa noite a todas vocês que estão nos assistindo, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui, meus amados, meus amados, que estamos assistindo nesse momento, a compartilhar um pouquinho do que eu vivi, do que eu passei, que é por nome do Senhor ser glorificado, porque nós, pessoas que estão passando ou passou por esse problema, venham ajudar outras pessoas e venham saber que nós temos um Deus que é poderoso, que nos sustenta e nos resgata. Amém? Eu
antes de eu passar por esse processo, esse problema de depressão que eu tive, é uma pessoa que é feliz, alegre. Na época, eu estava com meus 2 filhos gêmeos, de 1 ano, e eu ia fazer 1 ano, meus filhos. E eu passei a ter sintomas, sentir coisas que outrora eu não sentia. Eu passei a sentir muita tristeza, eu passei a sentir um vazio, mesmo com os meus familiares todos ali ao meu redor, que eu sempre morei perto da casa da minha mãe, minha família é grande, sou de muitos irmãos, todo mundo ali acolhe um ao outro, muito querida pelos meus irmãos e minha família. E teve um momento na minha vida que eu passei a sentir, assim, a diferença no meu comportamento. Muita tristeza, chorava com facilidade, qualquer palavra que falava comigo me magoava, assim, muito. Então, eu fui vendo esses comportamentos diferentes sobre mim. Mas, assim, eu pensava assim, não, hoje eu estou assim, amanhã eu melhoro. Como a pastora Edna falou aqui nesse momento. Um dia a gente está alegre, outro dia está triste. Oscilando. Oscilando. E assim, ia passando dias, e eu na mesma situação. E chegou a tal ponto que eu ficava com uma depressão profunda. Eu disse, não, isso não é normal que estou sentindo. Eu vou buscar ajuda. E eu fui para os médicos buscar ajuda. Eu ia no médico, me consultava, jogava do outro para outro médico, não, você está sentindo isso, faça tal exame. Eu fazia uma bateria de exame, não dava nada. Outro dia eu começava a sentir outros sintomas diferentes, passava para outro médico, fazia outra bateria de exames, não dava nada. E assim foi passando tempo, passando tempo. E aí eu fui para o médico ali me diagnosticou e me falou ali, o seu mal que você tem é depressão. Mas só que minha depressão, assim, por tanto tempo passava e eu não descobri que era depressão que eu estava sentindo, eu achava que era algo que passava ali, ia passar naturalmente, era algo que eu estava sentindo momentaneamente, que logo ia passar sem precisar de ajuda. E às vezes nós necessitamos de ajuda e demoramos a pedir ajuda. E eu demorei a pedir ajuda. Mas eu fui no médico, o médico me consultou e me falou que eu estava com depressão. Já estava tão profunda a minha depressão, que aquilo que eu sentia, angústia, vazio dentro de mim, aquela tristeza, e por mais que eu estava ali com os meus filhos ao meu redor, com saúde, ali com meu esposo, minha casa, as outras áreas da minha vida estavam indo bem, mas assim, na minha saúde, na minha espiritualidade não estava bem. Algo estava diferente, eu sentia algo que outrora eu não sentia. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Eu não estou enferma, mas a minha depressão ficou tão profunda que eu passei a sentir na carne, na pele, o que eu sentia por dentro, na alma, no espírito, passou a sentir na carne. Eu passei a sentir dores. Eu ia no médico me consultar, fazer exames. Chegava no médico, olhava o resultado, não dava nada. No outro dia, já não estava sentindo mais aquela dor. Eu sentia já outra enfermidade em outro lugar. E assim os anos foi se passando, eu sentindo a mesma coisa. E cada dia eu me aprofundando na tristeza. Cada dia eu mais triste, ali, naquele período, ali meu esposo não tinha sabedoria, né? Ia falar comigo, falar coisas. Irmã Sônia. Então, irmã Sônia, assim, a gente vê pelo seu relato aí que a senhora teve aquele processo inicial de ficar oscilando, né? Ali um dia estava feliz, outro dia estava triste, né? Mas nesse momento a senhora ainda não buscou ajuda, ficou ali achando que ia passar. Isso, eu achava que ali ia passar, como um dia eu estava feliz, um dia eu estava feliz. Não, isso vai passar, é passageiro. Porque muita acúmulo de coisa, como eu tive meus filhos gêmeos, né? Eu achei que era muita acúmulo de coisa, muita cobrança, e aquilo ali ia passar. Mas cada dia que passa, piorava o meu estado, eu só ficava pior. Chegou um momento que a senhora tinha tudo que a senhora queria, mas estava triste. Estava triste, faltava algo dentro de mim, eu sentia um vazio dentro de mim. Eu podia estar numa festa no meio da casa dos meus familiares, ali com meus amigos, mas algo dentro de mim estava faltando. Oi, irmã Sônia, só para quem está acompanhando entender, o que contribuiu assim, para desencadear esse processo de depressão na sua vida? Porque como a gente viu no início, né? A depressão ela tem as causas, né? E tem situações que contribuem para provocar a depressão na vida da pessoa. Você disse que a maioria das áreas da sua vida estava bem. Tinha alguma área que precisava melhorar, que afetava a senhora no dia a dia? Tinha, na minha área sentimental, com meu esposo. Porque ali, como eu relatei para a senhora no instante, eu tive meus 2 filhos, meus filhos gêmeos, e ali era muita cobrança em cima de mim. Não é fácil a gente cuidar de 2 crianças, por mais que minha mãe e minhas irmãs me ajudassem, mas eu sou a mãe, era a parte maior a minha, né? Então, por muita cobrança ali, meu esposo ali, sem ter sabedoria, fui na área sentimental, fui muito afetada, muito machucada. E aquilo ali, aquele sentimento foi ficando no meu coração, que ele transformou na depressão. E só que eu achava que era assim, passageiro, logo ia passar. No momento que a senhora era afetada, a senhora colocava para fora o que a senhora estava sentindo ou a senhora ia guardando aquilo?
eu ia guardando, ia chorar. Eu entrava no meu quarto, chorava, chorava, chorava. Ali era a forma que eu encontrava de me desabafar, chorando no meu quarto. Aí eu achava que era normal, porque se eu vou chorar, eu me desabafo. Mas não, sempre acontecia a mesma coisa e eu continuava na mesma tristeza. Então a gente vê, né, pastora Mara, que tem uma causa, né? A depressão, ela não acontece do dia para a noite. Não é do dia para a noite, você acordou, está com depressão. Não. Ela acontece aos poucos, né? De acordo com o que você vai vivenciando, o que vai acontecendo na sua vida, ela vai acontecendo. E chega um momento que você realmente vê que não está bem e que precisa de ajuda. Então a gente vê que, como a irmã relatou, que ela demorou a buscar ajuda, né? E a maioria das pessoas que passa, ela demora realmente buscar porque ela acredita que isso vai passar por si só, né? Isso vai passar por si só. Nem sempre passa. Nem sempre passa. Então, esse é uma das situações que muitas vezes leva as pessoas a se autodestruir. Leva as pessoas ao fim do túnel. Porque a depressão, ela leva a pessoa para baixo. A depressão, ela leva a pessoa em situação de desalento, de dor profunda. Então, o que nós aconselhamos é que quando você chegar em uma situação de tristeza, uma situação em que está mudando o seu humor, em que está te deixando triste, em que está te ocasionando situações em que você não consegue mais controlar, você sozinha não consegue, peça ajuda. Peça ajuda enquanto você pode, porque virão momentos em que você vai aprender a viver sozinho e com essa dor, com esse trauma, com essa situação desagradável. Então, o que nós recomendamos é que você peça ajuda. A pessoa que está passando por um quadro depressivo, a pessoa que está passando por uma tristeza, como a obreira Sônia falou, eram situações em que ela estava ficando tão difícil que ela não estava conseguindo mais dominar. E aí é que chega a situação da pessoa se autodestruir, ou até mesmo tirar sua própria vida. Então, na verdade, enquanto tem força, tem que pedir ajuda. Como a pastora Edna relatou na palavra, né, o profeta Eliseu, ele chegou um momento em que ele estava ali aprisionado, enclausurado naquela caverna, e o Deus que ele servia, ele clamou a Deus. Então, ele pediu ajuda a quem? A Deus. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão se enclausurando dentro de um quarto, elas estão se enclausurando numa tristeza profunda e elas não pedem ajuda. Se você não consegue orar, peça alguém que ore para você. Peça alguém que clame por você. Se você não consegue pedir ajuda médica, comente com alguém que você confia, mas não se prenda, não se clausure, porque chega um momento em que a pessoa, a única coisa que ela tem, desejo verdadeiro, que a gente vê os relatos, é de tirar a própria vida. Então, o conselho que nós, como mulheres de Deus, como pessoas de Deus, damos, é que enquanto você tem fôlego de vida, você peça ajuda. Não fique triste, não fique enclausurado, porque a depressão ela vai levando para baixo. Depressão vai levando a pessoa para uma situação para baixo. Então, ela passa a se achar feia, incapaz, ela passa a se achar que ninguém gosta dela. Isso é que é o ruim. Então, peça ajuda para que você não venha ficar num quadro em que não possa mais ser revertido. A Sônia, ela chegou um momento, como ela disse, que ela estava sentindo já na própria pele os sintomas dela. Ela já estava chegando na saúde dela. Então, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse testemunho, que a depressão, ela existe. Mas existe mais ainda força no Deus dos céus, o Deus poderoso. Ele vai te tirar dessa situação. E nós estamos para ajudar. Pastora Edna? Nós, que entendemos um pouco disso, sabemos que
não pode, a pessoa não pode se enclausurar. Então, como Sônia, ela chegou no momento, ela disse, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. A depressão realmente, Bel Florentino, depressão é uma doença horrível. Mas nosso Deus, ele levanta pessoas certas para nos ajudar. Não se enclausure. Né? Verdade. E como a pastora falou, né? Ela teve o entendimento de buscar ajuda. Ou seja, eu preciso de ajuda. Eu não vou dar conta de superar isso sozinha. Porque tem momento que você precisa da ajuda do homem, tem momento que você precisa da ajuda do médico, dos remédios, mas tem momento que nada disso vai resolver, né? E eu quero perguntar aqui à Sônia como que ela conseguiu dar a volta por cima, né? Quem ajudou ela a superar tudo isso? Chegou assim um momento da minha vida que eu olhei para os lados e vi que ninguém poderia me ajudar mais, por mais que tinha vontade de me ajudar. Minha família sofreu, mesmo tanto que eu sofria, minha família também sofria, porque eu vi o meu sofrimento, vi o que eu estava passando. Tinha dia que eu sentia, parece que eu ia morrer, minha mão formigava, meus pés formigavam, eu corria, abraçava minha mãe, dizia, minha mãe, me socorre. A minha mãe me levava para o hospital, em todo lugar de médico, minha mãe levava, mas ali o médico me dizia a mesma coisa, eu voltava para casa, e passava um dia, no outro dia eu estava sentindo a mesma coisa. Mas no dia que eu decidi, um dia que eu ouvi a voz do Senhor, e eu tomei uma decisão, Jesus me libertou. Um dia das noites, eu passei sem dormir, várias noites sem dormir, que eu senti os sintomas, eu levantava de madrugada, meus pais dormindo, meu esposo dormindo, e eu levantei, sentei ali no sofá e fiquei ali acordada, os olhos ardiam, porque eu não conseguia dormir. Eu fui, liguei a televisão da minha casa e fechei meus olhos para só ouvir, para ver que tinha alguém comigo ali naquele momento. Ele estava passando um programa evangélico na televisão, e as pessoas dando testemunho que Jesus tinha curado, que Jesus tinha libertado. E naquele momento eu ouvi o testemunho de uma mulher. Foi Deus que usou aquela mulher naquele momento para me libertar, para me despertar. Foi Deus que usou ela para falar comigo. Ali com meus olhos fechados eu ouvi ela dizer assim, Jesus me libertou de depressão. Jesus me curou. E naquele momento que eu ouvi aquela mulher falar isso, eu abri meus olhos e falei, esse mesmo Jesus que levantou ela, que curou ela, ele pode me curar também. E eu quero esse Jesus. E eu passei a procurar o Senhor. Amados, eu quero falar para vocês nessa noite, amados, que Deus, Jesus nos dá várias oportunidades. Jesus está pronto, nos esperando. Não importa a forma que nós estivermos, Ele está pronto, nos esperando. Só cabe nós tomar iniciativa, nós olhar e ver que quando nós não temos outra saída aqui na terra, nossa saída é o Senhor Jesus. Ele ainda é a nossa esperança. Naquele momento ali, eu olhei e me vi no fundo do poço, eu chorar e dizia, Senhor, me ajuda, me melhora, me cura, Senhor. Porque eu tenho meus filhos pequenos para cuidar, eu tenho meus filhos que precisam de mim, meu pai. Eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo outra saída. Mas naquele momento, Deus usou aquela mulher para me despertar, usou aquela mulher para me ver que Ele era a saída, que Ele é a nossa esperança. E a partir do momento, amados, que eu passei a buscar o Senhor Jesus, eu disse, não, Jesus é a minha esperança, eu vou buscar esse Deus, que assim como Ele curou esta mulher, Ele vai me curar também. Assim como Ele curou, Ele pode me curar também. E passei a procurar Jesus. E estava assim no momento, amados, que eu entreguei minha vida na mão do Senhor Jesus, que eu tomei uma decisão pelo Senhor Jesus, entregar a minha vida na mão dele, servir a Ele, o Senhor me curou. O Senhor foi me libertando, foi tirando toda a mágoa do meu coração, todo o sentimento negativo, foi curando a minha carne, o meu espírito, minha alma. Eu passei a viver, porque eu não vivia, eu vegetava. Eu olhava para as pessoas, assim, as pessoas fazendo os planos, sonhos, e eu já não tinha mais sonho, eu já não tinha mais plano, porque eu estava me vendo no fundo do poço. Se eu fosse olhar, eu estava olhando para as situações que estavam ao meu redor. Às vezes, amado, nós passamos por problemas, nós estamos olhando para as situações que estão ao nosso redor e deixamos de olhar para um Deus que é maior do que todas as coisas, um Deus que pode resgatar, um Deus que pode salvar, um Deus que pode curar. E você que está nos assistindo nessa noite, quero encorajar você, amado. Talvez você ainda não conheça o Senhor Jesus, talvez você ainda não tomou uma decisão pelo Senhor Jesus, mas eu quero te dizer nessa noite, por mais que o mundo está tão difícil, nos mostrando tanta coisa negativa, o Senhor Jesus, Ele é ainda a nossa esperança. Amém. Vale a pena entregar nossas vidas na mão do Senhor, amados. Porque o mais importante é que Ele pode nos curar, Ele pode nos resgatar do fundo do poço, Ele pode nos prosperar. Mas o mais importante que Ele quer nos dar, amados, é a vida eterna.
é a salvação. E ele não quer ver nenhum dos seus filhos perecer. Ele não quer ver ninguém sofrendo. Porque a palavra do Senhor fala que ele já levou com ele, ali na cruz do Calvário, quando ele pagou um alto preço por mim, por você. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos nós. Mas cabe nós tomar uma decisão e chegar até ele. Ele não invade nossas vidas. Invade nossas vidas, que veio para matar, roubar e destruir, foi Satanás. Ao Senhor Jesus, não. E não importa como você se encontra neste momento. Ele jamais te lançará fora. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Vale a pena servir o Senhor Jesus. Por mais que a situação esteja difícil. Eu não sei qual área da sua vida você está necessitando do toque do Senhor Jesus nessa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus é contigo. Mano. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está se compadecendo da tua dor. Mas você tem que tomar uma atitude. O Senhor Jesus, ele nos dá várias oportunidades. Muitas oportunidades ele me deu antes. E talvez eu deixei passar. Mas tem coisas em nossas vidas, ele permite algo acontecer em nossas vidas, às vezes, é para nós despertarmos e ver que ele é Deus, que a última palavra ainda é no Senhor. Como eu estive tão enferma, que fui para médico, e o médico me dizia só palavra negativa, mas a última resposta ainda é do Senhor Jesus. Por mais que sua situação esteja difícil, eu quero te falar uma coisa nessa noite. Jesus é contigo. Jesus pode todas as coisas, e ele vai te restaurar, te salvar e te curar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Como Deus é fiel, pastora Edna. Como Deus é fiel. E para selar esse testemunho fortíssimo da nossa obreira Sônia, que está hoje aí, ó, edificando vidas através do seu testemunho. Se Deus fez na tua vida, Sônia, vai fazer na vida dessa pessoa que está vendo essa live. Se Deus fez na minha vida, na vida da pastora Edna, vai fazer na vida dessas pessoas que estão vendo essa live, que estão sofrendo. E olha, para selar a palavra de uma mulher de fé, como você foi e é, eu quero deixar aqui o versículo 21. Como você disse, eu fui até Jesus e ele me curou. Existiu um momento em que você não suportou mais e você disse, se Deus foi na vida desta mulher, ele vai ser na minha vida também, ele vai me curar. Esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela disse, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha como é forte a palavra. E Jesus, ele quer ver em nós essa fé, Sônia. Olha o que Jesus respondeu para a mulher, a mesma coisa que ele respondeu para você. Ele respondeu para você através do teu milagre. Tu crê, mulher, tu vai ser curada dessa depressão. Ele respondeu para essa mulher aqui na palavra. E Jesus voltando, versículo 22 de Mateus 9, você que está nos assistindo. E Jesus voltando-se e vendo a mulher, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Sônia, tua fé te curou e te salvou também. E desde aquele instante você foi curada, recebeu. E todas as pessoas que estão vendo esta live, se você tão somente crer, tocar na orla, nas vestes do Senhor, crendo, você vai ser curado da depressão, da opressão, do problema financeiro, do problema, seja que problema for. Deus vai curar, porque o nosso Senhor, ele é o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. Amém? E nós cremos. Mesmo Deus que tocou na vida de Sônia, que tocou na vida desta mulher de Mateus 9, a partir do versículo 19, é o mesmo Deus que está aqui hoje para nos curar. Creio que somente não tem pastora Edna, não tem problema, não tem depressão, que aquele que crê. E assim, o testemunho. E o ser humano, ele é limitado, né? Existem áreas que só Deus pode ir, né? Só Deus pode agir, só Deus pode fazer. E além da recomendação aqui da irmã Sônia, né? Confiar em Deus, né? Nós precisamos ter fé para confiar em Deus. Você que está se identificando também, ainda no processo leve de depressão, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, que ela vai te dar paz, né? Ore. Peça a Deus socorro, porque você não vai suportar sozinho. Para superar isso, você precisa de Deus. Então, ore, peça socorro. Coloque louvores
Muita paz no seu coração. Evite se isolar, né? Por mais que a gente está nesse período de pandemia, mas esteja perto ali das pessoas que te fazem bem, né? Mesmo que não seja com contato presencial, mas hoje tem a internet, né? Tem a videochamada, esteja perto de pessoas que te fortaleçam, que te colocam para cima, né? E a gente precisa buscar ajuda, né? Se você, de repente, já fez tudo isso e ainda não resolveu, busque a ajuda de um profissional. Foi para isso que Deus deixou os médicos, para que os médicos, né, possam auxiliar também nas nossas dores, nas nossas enfermidades. E a Sônia, ela buscou ajuda médica, né? Porque tem momentos que a gente tem que contar com a ajuda médica que Deus deixou, porque Deus é o médico dos médicos, né? Então, para Deus entrar em ação é quando o médico tem de resolver. Então, nós precisamos buscar ajuda médica, porque é assim que nós iremos conseguir vencer. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós podemos vencer e acreditar que a gente nunca está só, né? Que Deus sempre está conosco, né? No barco, sempre está nos ajudando, nos auxiliando. Cabe a nós reconhecer que precisa. Outra coisa também que a gente precisa, policiar os pensamentos, né? Como a gente falou no início, a pessoa ela começa a ter muitos pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, a autoestima dela vai lá para baixo, ela começa a se achar feia, né? Então, assim, policie os seus pensamentos. Quando começar a pensar coisas negativas, começa a se questionar, se questione, não, eu não sou isso, eu não sou assim, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Começa a se questionar. Cuide também da saúde física, se for necessário, porque muitas vezes a depressão ela piora, agrava quando a pessoa está obesa e ali a pessoa precisa fazer uma atividade física, uma caminhada, uma dieta, né? Então, assim, tudo isso provoca. E por mais que a gente fala da espiritualidade, a gente também tem que falar daquilo que realmente influencia no dia a dia, né? A espiritualidade conta muito, mas a gente também precisa cuidar do corpo. Corpo são, mente sã, né? E a gente precisa cuidar, né? Buscar saúde e cuidar da espiritualidade, alimentar com pensamentos positivos, ser otimista, buscar ajuda e ter fé em Deus que tudo vai passar, né? Assim como passou na Elias, do profeta Elias, eu creio que passou ali na vida da mulher do fluxo de sangue, provavelmente também ela pode ter desencadeado essa depressão, passou na vida da irmã Sônia, passou na vida de várias outras pessoas e vai passar na vida daqueles que se colocar diante de Deus, crendo que Deus está com ele e que vai superar. Então, busque ajuda, não queira vencer sozinho. Busque, reconheça que precisa de ajuda e você vai vencer, vai passar, vai passar. Nós cremos que vai passar. Amém? Vai sim. Nada, nenhum problema é eterno. O tempo está encerrando aqui, pastora Mara. Então, a senhora vai fazer a oração, né? Final aí pela nossa vida. A vida da irmã que pediu oração aí. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. E vamos agradecer, né, a todos vocês que entraram, que estiveram conosco acompanhando essa live. Na terça-feira que vem, né, a pastora Maria já pediu para convocar. Teremos outra. Em nome de Jesus, se Deus permitir, nós estaremos fazendo para edificação, para o fortalecimento, né, da vida de quem nos assiste e da nossa também, que nós somos abençoadas também por estar aqui. Então, eu quero agradecer aqui a participação da irmã Sônia, ela que disponibilizou para estar aqui conosco, compartilhando o que ela viveu e como ela superou esse processo, né? A vida da pastora Mara também, que, né, esteve aqui conosco, que me ajudou, que me orientou e que também tem acompanhado aí os empresários, né? Tem acompanhado aí os grupos nas igrejas e tem sido canal da graça de Deus. Amém? Então ela vai estar orando, nos abençoando, para que a gente possa encerrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que esteve presente conosco até agora. Em nome de Jesus. A irmã Sirlene entrou, a Mari, a pastora Regiane, o reverendo Alves, então o pastor Gegel, então vários. A idade, que Deus abençoe.
Que Deus abençoe sua Louvamos a vida Deus. e derrame graça especial. E que você possa ser canal da graça de Deus a partir de agora, com essas orientações, né? Essas orientações que você recebeu para compartilhar com pessoas que precisam. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como a pastora Edna já falou, nós não queremos ter o risco de deixar de mencionar ninguém aqui. Nós queremos agradecer a vocês que tão bondosamente, com o coração aberto, veio assistir essa live e já convidar para a próxima live, a próxima terça-feira. Nós, as mulheres do Loteamento de São Paulo, e da Igreja Missão Mundial Serra do Loteamento de São Paulo, né? Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nessa live, que a presença do Altíssimo esteja convosco e que a unção do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas, desde já, livrando de todo mal. E nós vamos, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, né, por essa live que Ele nos deu aqui. Eu louvo a Deus pela pastora Edna, que é a pastora Edna Aragão. Ela, como diz, gente, ela que preparou essa live aí, ela tem uma experiência e nós estamos juntas aqui para a glória do Senhor. Louva a Deus pela tua vida, irmã Sônia. Você é canal da glória e da graça do Senhor. Que cada dia o Senhor venha te dar na ousadia do Espírito Santo. Em nome de você que está aí na live agora, feche seus olhos da forma que você está. Se você não puder, não tem problema não. Nosso Deus, Ele nos vê o nosso coração. Soberano e eterno Deus, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer pela presença do Senhor nas nossas vidas. Pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar compartilhando da tua palavra aqui. Com essa irmã, esse irmão que entrou nesta live, meu Deus, para ouvir um pouco do testemunho dessa mulher, meu Pai, que o Senhor tomou pela mão direita, a irmã Sônia. O Senhor levantou da cinza, do pó, da depressão, da opressão. O Senhor tirou, meu Pai, da onde, meu Pai, não existia solução aos olhos humanos, o Senhor foi lá, tomou, resgatou, levantou, colocou de pé e tem feito dela um canal da glória do Senhor, porque o Senhor é Deus. E é o Senhor quem opera. Operando o Senhor, quem pode impedir o teu agir? Meu Pai, eu te louvo pela vida da irmã Sônia, que o Senhor possa continuar abençoando ela, usando esta mulher como canal da glória do Senhor. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Deus, aqui em especial, a vida da Franciane, filha da pastora Regina. Meu Deus, em nome de Jesus, tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Vai de encontro a Franciane agora, meu Deus, se toca na vida dela. Coloca a tua alegria no coração da tua filha. Tira, meu Deus, toda opressão, toda depressão. Arranca, meu Deus, toda tristeza e coloca a alegria do Senhor no coração dela. Meu Deus, a primeira vez ela foi levantada por ti. E a tua serva diz, meu Deus, aqui nesta live, que ela optou por crer. Ela crê na tua palavra. Ela é o instrumento do Senhor, meu Deus, para estar abençoando vidas. E o Senhor tem usado ela de forma sobrenatural. O Senhor tem inclinado os teus ouvidos à oração desta mulher. E tem levantado, tem usado ela e tem abençoado vidas. E nesta hora eu quero te pedir pelo fruto do ventre dela, meu Deus, que é a Franciane. Que o Senhor possa levantar ela, que o Senhor possa tirar ela da depressão, da tristeza, da ansiedade, da angústia. E o Senhor possa levantar ela agora, meu Deus, para que ela possa contar o testemunho das grandezas que o Senhor fez na vida. Levanta ela, meu Deus. Assim também visita outras pessoas que neste momento, quem sabe, está em um quarto escuro. Está, meu Deus, pensando até mesmo de tirar sua própria vida. Mas que o Senhor possa ir lá de encontro a essas pessoas. Possa tirá-las, meu Deus, dessa tristeza profunda. Possa colocar a alegria do Senhor. E que essa pessoa possa cantar o hino da vitória. Tira, meu Deus, as pessoas tão depressivas nesse momento. Arranca toda tristeza, toda dor e coloca a presença do Senhor. Coloca a unção do teu Espírito
Santo. Coloca a alegria de viver, o desejo de estar na tua presença. E coloca principalmente o desejo de ler a tua palavra, de cantar hinos na tua presença.